Paz do Senhor, mulheres abençoadas, como vai vocês? Como vocês estão? Espero que bem, melhor ainda, né? Lendo esta carta poderosa e maravilhosa. Como Deus tem falado conosco, como Deus tem trabalhado nas nossas vidas através dessa leitura. Eu creio assim para a sua vida, porque na minha, como o Senhor tem falado, trabalhado e feito transbordar no meu coração a alegria que vem dele. Hoje terminando, né, esta carta da alegria, capítulo 4 de Filipenses, e eu espero que você, assim como eu, e assim como o apóstolo Paulo e os filipenses, a igreja de Filipenses, também tenha encontrado aqui, esteja encontrando aqui motivos de alegria e que você possa estar se alegrando no Senhor, vencendo aí toda a situação de tristezas, de angústias e alcançando a paz e a alegria que vem do Senhor. Bora lá para este capítulo, porque tem muita coisa. São 23 versículos, mas do começo ao fim. Eu preciso ler com vocês para que a gente possa ir percebendo a alegria transbordante do apóstolo Paulo, a gratidão e a presença do Senhor de forma maravilhosa trabalhando aqui na vida deste homem e nas nossas vidas que estamos aqui absorvendo esta palavra. Filipenses 4, o versículo 1 diz assim: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecerdes deste modo, firmes no Senhor. O apóstolo Paulo começa este capítulo 4, nós vamos ver aqui essa palavra, portanto, ela é uma ligação lá do capítulo 3, né, anterior, relacionada aos assuntos que ali foram falados. Eu imagino que vocês estejam aí bem fresquinho na mente, lembrando, né? Ele falou, olha, cuidado com os falsos mestres, com os cães, né? Não pense apenas nas coisas terrenas, pense, ele termina o capítulo 3 falando assim da volta do Senhor Jesus, que os filipenses pudessem ter essa atenção. Também começa o capítulo 3 dizendo, alegrai-vos como mandamento. Eu não me importo de repetir, pelo contrário, eu vou repetir com vocês a importância de frisar, fixar, ter em mente a necessidade de estar na prática desta palavra. E ele diz aqui, portanto, então ele está fechando, né, aquele assunto e abrindo outro assunto aqui, mas sempre com a mesma direção, com o mesmo sentido, envolvendo sempre a alegria. E aqui ele diz aos filipenses, eu tenho muita saudade de vocês, me alegro muito por vocês, vocês que são a minha coroa, e a coroa que o apóstolo Paulo está falando aqui não é uma coroa de rei, é como aquela coroa da vitória, né, dos louros da vitória. Vocês são a minha coroa, são o prêmio da minha vitória. Eu tenho um orgulho, um amor, um carinho, uma admiração, uma consideração pela atitude e pelo procedimento de vocês. E ele aí já engata aqui, né, exortando eles, dizendo que ele tem muita alegria por eles. Mas ele diz assim também, permanecerdes deste modo, firmes no Senhor. Ah, que conselho, que orientação, que direção, permanecerdes deste modo. Ele estava aqui dando os parabéns aos filipenses, a essa igreja que posicionou de forma abençoadora com o apóstolo Paulo. E ele ainda insiste, é enfático, permanece assim, não esmoreçam, continue desta forma, sempre firmes no Senhor. E aqui, como eu disse a vocês, do começo ao fim, esta é uma carta para a primeira pessoa e que nós vamos sempre trazendo aplicações. E que essa palavra venha ao seu coração. Eu não sei que hora você vai estar lendo
a sua leitura hoje, de manhã, de tarde, de noite, seja como for, que esta palavra venha ao seu encontro e que você possa escutá-la com a sua mente, mas também com o seu coração e decidir, sabe, ser essa pessoa, porque é para você essa palavra. Continue assim, firme no Senhor, firme na leitura da palavra, firme na busca de conhecer mais do Senhor. Aqui ele prossegue, já no capítulo 2, ele diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem e concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho. Lembra que nós falamos lá no capítulo anterior que Paulo estava tratando de uma possível divisão, confusão, algum conflito interno? Aqui não dá para a gente saber o que é, mas ele dá nome, né? Sintique, Evódia. A gente percebe aqui nitidamente que havia entre elas algo que entristecia, né? Tudo aquilo que o apóstolo Paulo estava falando, que ofuscava, né? E lembra que ele disse a eles: tenham preferência aquilo que é a necessidade do outro, tenham honra uns aos outros. E aqui ele está chamando na prática essas duas irmãs. Vamos praticar, vamos ter honra uns para com os outros. E ele pede os líderes. Lembra que essa carta também, Paulo, desde lá do início, ele direcionou ela aos líderes. E ele diz aos líderes aqui, a gente não sabe quem é esse líder, talvez Timóteo, talvez Epafrodito, talvez a pessoa que recebeu a carta que Epafrodito estava levando ali, a carta escrita por Paulo, né? Essa carta que é a qual nós estamos lendo, talvez essa pessoa ele está recomendando: exorta essas irmãs, ajude elas, auxilie elas, converse com elas, mostre para elas a necessidade de andar em harmonia, em unidade, não permitindo desunião, contendas, desacordo entre elas. Irmãs, às vezes nós, no nosso dia a dia, nós deparamos com algumas situações assim, às vezes no meio dos irmãos, às vezes por nossa parte para alguma pessoa, nós estamos ali em desacordo, às vezes falando mal, às vezes, não, se fulana foi eu não vou. Então é isso que o apóstolo Paulo está orientando. Não permita que isso cresça no vosso meio. Seja alguém que instrua, que ajude a dissipar com essas fagulhas que roubam, que minam a alegria no coração de um cristão. Então é muito importante nós, os dois lados aqui da moeda, não permitirmos, não darmos espaço, não permitindo que essas situações cresçam no nosso coração, mas também sendo instrumentos de exortar aqueles. Às vezes nós nos omitimos, ficamos calados, não queremos entrar no meio, não participar, né, dessas situações às vezes que tem de desajustes, de confusão, de conflitos, mas que nós com sabedoria e com amor possamos ser mulheres auxiliadoras, ministrando a paz, ministrando a orientação do bem, da harmonia, da honra, da humildade, de sermos umas que cuidam das outras, que isso possa crescer em nós e através de nós. Amém? São lições que a gente vai trazendo aqui nessa carta para a prática, como eu disse para você, sempre na primeira pessoa. Que você seja esse cooperador aqui que o apóstolo Paulo está recomendando, e que eu e você não tenhamos atitude síntica nem de Evódia, né, de confusão, de divisão, de conflito, de competição, mas pelo contrário. Aqui ele prossegue dizendo aqui já no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ai, essa toca lá na alma da gente, sempre a gente vai lendo assim essa carta toda, e aqui nós vamos ver novamente o apóstolo Paulo sendo enfático. Mandamento, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos como mandamento, talvez assim como não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, tanto peso quanto esse, irmãs.
alegrai-vos no Senhor. Quando ele tratou aqui com Síntica, com Evódica, ele pediu. Viu que ele pediu? Peço a você, meu cooperador, que auxilie elas. Mas aqui, quando ele vem nessa exortação, ele não pede, ele traz uma ordenança, traz um mandamento. Alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Quando é aí, irmãs, que nós temos que ter um motivo de alegria? Quando é que o apóstolo Paulo está nos recomendando? Não, ordenando para que nós pudéssemos alegrar? Tem uma palavrinha, eu circulei ela aqui na minha Bíblia e eu sugiro que você circule na sua. Irmãs, é muito bom nós fazermos essa leitura aqui no celular, né, digital, mas se você tem aí a sua Bíblia de papel mesmo, é muito bom que você possa anotar, circular, sublinhar, para que você possa, sempre quando voltar aqui, fixar mais. E eu sublinhei essa palavrinha aqui que diz sempre, sempre, sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Então aqui a nossa alegria, a alegria que o apóstolo Paulo está nos falando, ela não depende de tempo ou de circunstância ou de acontecimentos, mas é sempre, constantemente, diariamente, independente das circunstâncias e dos acontecimentos. Ele prossegue dizendo aqui, bem ligado, irmãs, olha aqui no versículo 5, seja a vossa moderação, ou seja a vossa amabilidade, algumas traduções vai estar aí assim, seja a vossa amabilidade conhecida diante de todos os homens, perto está o Senhor. Então ele diz aqui de forma bem junta, alegrai-vos sempre no Senhor. E que esta alegria, este contentamento, esta palavra moderação, amabilidade, ela vem lá de Gálatas 5:18, do fruto do Espírito. Amabilidade é aquela pessoa amorosa, contente, alegre, transparente, e é o mesmo que moderação, temperada no Senhor, na alegria que vem do Senhor, independente de circunstâncias, independente de acontecimentos ou de tempos, que nós possamos ter essa alegria e que ela possa ser visível, notada e demonstrada. Tem pessoas que vivem em Cristo Jesus, que vivem na palavra. É meio difícil da gente entender, mas sempre que com a cara tão fechada, um coração tão travado, tão endurecido, raramente a gente vê aquele sorriso, e não apenas o sorriso, mas aquela afeição de vida, de alegria. E é muito importante, é isso que ele está dizendo, que a vossa alegria, que o vosso contentamento seja conhecido diante de todos os homens, seja contemplado pelos vossos homens, pelos homens. Me aconteceu, conhecedora, eu sei das irmãs aqui, a minha irmã às vezes ela até compartilha com vocês uma tristeza muito grande na nossa família. Já há 2 anos atrás, os dias vão passando muito rápido, mas foi uma situação muito triste. Nós tivemos aí uma situação em que a minha irmã ficou hospitalizada e foi uma tristeza muito grande. Foi um momento assim de uma tristeza profunda e para mim foi assim muito, muito, muito difícil. Por vários motivos. Primeiro, porque era minha irmã. Segundo, porque eu tenho uma ligação muito forte com as minhas irmãs, não somente com ela, mas aquela ligação de amor, de intensidade. E a gente veio por um período muito grande, mais de 30 dias ali no hospital, crendo, pedindo, buscando a cura, a restauração da saúde dela. Mas a minha irmã veio ao óbito e ela faleceu no dia 29 de maio. E nós a sepultamos no dia 30 de maio. E no dia 31 de maio eu faço aniversário. Então, quando eu voltei para casa no dia 30, eu pensei assim, meu Deus, amanhã eu não tenho forças,
eu não tenho condições, eu não tenho a menor possibilidade de me alegrar nessa data. Para mim vai ser um dia de luto, de trevas, de escuridão. Mas eu orei no Senhor e eu me coloquei na presença do Senhor. E quando eu acordei no dia 31, no dia do meu aniversário, as pessoas que são mais próximas a mim, eu senti que elas não tinham nem coragem de aproximar e de falar comigo. Mas eu tomei a iniciativa e disse: irmãs, hoje eu estou agradecida a Deus pelo meu aniversário. Estou triste por um fato de muita tristeza que tem acontecido comigo, na minha casa, na minha família, mas no meu coração não há trevas, não há escuridão, há paz e alegria. E eu pude viver isso na prática, irmãs. Então, esta palavra é para nós todos os dias, mesmo nos piores momentos, mesmo naqueles dias e naquelas situações de maiores tristezas que nós possamos estar vivenciando. Nós podemos nos alegrar no Senhor. Eu não fiz festa, eu não fiz comemorações nesse dia, mas eu celebrei e eu agradeci por mais um ano de vida que o Senhor estava me dando com paz, com saúde, com alegria. Então, irmãs, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós em todo o tempo possamos viver e demonstrar. E foi interessante, irmãs, que eu recebi várias ligações de conforto, de afago, de cumprimentação pelo meu aniversário também. E teve uma pessoa que chamou muita atenção, ela me ligou e disse: nossa, eu assim fiquei muito tocada por ver você, transmitindo essa paz, essa força. Eu ia te ligar para te cumprimentar e te parabenizar pelo seu aniversário, mas eu não sabia nem por que lado chegar. Mas a alegria e a paz que eu vejo em você foi algo que assim tocou a minha vida. Então, irmãs, é como eu estou dizendo para vocês, nós podemos viver em Cristo Jesus. Essa alegria não depende da circunstância, ela vem de Cristo Jesus para nós, e ela transborda de dentro para fora, de forma que os homens possam ver. Totalmente ligado, ele prossegue dizendo aqui já no versículo 6, vivendo essa alegria, não andeis ansiosos de coisa alguma. Um texto muito conhecido, poderoso, eu sei que você já ouviu várias vezes. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes ele diz, andes sempre alegres, andes sempre contentes, tenha em vocês a alegria e o contentamento que vem do Senhor. E aqui ele vai falar sobre um assunto que é muito, muito polêmico, muito, muito conhecido, que é sobre ansiedade. E aqui nós trazendo para nós, eu já quero perguntar aqui para você, como você tem andado? Vivenciando o contentamento, a alegria que vem do Senhor? Ou você tem andado ansiosa? E a palavra do Senhor diz aqui, ande contente, ande alegre e não ande ansiosa. Aqui ele diz assim, olha, não andeis, não andeis ansiosos de coisa alguma. A nossa vida é uma caminhada diariamente, é por isso que ele diz no dia a dia, na caminhada, não sejais, não andeis ansiosos de coisa alguma. Também circulei essa palavrinha aqui, coisa alguma. Então é por nada, por nenhum motivo, andeis ansiosos. E aqui ele nos dá a receita de como vencer a ansiedade. Se você tem andado ansiosa, a minha pergunta aí, como você tem andado dia a dia? Esses dias eu vi um acontecimento perto de mim, no nosso culto, uma irmã que é do nosso meio, ela teve uma crise de ansiedade no meio do culto e ela foi embora.
E aquilo falou tanto no meu coração. Ela teve que sair do culto, do momento ali de reunião, né, na presença do Senhor, na casa do Senhor, porque ela teve, segundo ela, uma crise de ansiedade. Conversando com ela, ela me diz, constantemente eu tenho essa crise de ansiedade. Irmãs, nós sabemos que tem ansiedade aí com raízes mais profundas, né? Aquelas que são tratadas até com medicação. E essa ansiedade, principalmente que o apóstolo Paulo está focando aqui, é geral, mas é também no sentido daquela ansiedade que vem através da desconfiança. Tem algo que está bem atrelado aí à ansiedade, é a incredulidade, é a desconfiança. Porque quando eu confio que o Senhor vai fazer, não tem lugar para desconfiança, não tem lugar para o medo, não tem lugar para ansiedade. E aqui ele nos dá a receita, né, para este problema. Se você está ansioso, então faça orações. E a oração aqui, ela vem no sentido, a palavra grega é ligada que a oração é adoração. Então, se você está ansiosa, dedique-se à adoração, a adorar a Deus. E a gente vai ver que tem aqui diferença: oração, súplicas e agradecimento, gratidão. Então, a oração de adoração é aquela que eu adoro a Deus por tudo aquilo que Ele é. Senhor, eu te adoro, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é amoroso, o Senhor é cuidador, o Senhor é provedor, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, o Senhor é majestoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é esplêndido, o Senhor é gracioso, é generoso, é cuidador, é o meu Pai, é o meu Deus, e eu te adoro por tudo aquilo que tu és. Se o seu Pai é grande, você adora, não tem por que desconfiar desse Deus grande. A oração de súplica é aquela que nós nos apresentamos diante do Senhor suplicando. Lembra de Ana? Lembra de várias situações na Bíblia? Jairo, Senhor, eu te suplico, me socorre, me ajuda, eu preciso da tua intervenção. Só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode mudar essa situação, só o Senhor pode transformar. Eu te suplico, me ajuda, me socorre. Então, se tem alguma ansiedade, e a ansiedade na maioria das vezes é preocupação com aquela situação que nós tememos, que nós temos medo que vai acontecer. Na maioria das vezes, eu vi alguma pesquisa que 75% da ansiedade é por aquilo que ainda vai acontecer. Tememos que vai acontecer e já estamos sofrendo antes da hora. Então, aqui o apóstolo Paulo nos dando a receita. Suplica, pede ajuda àquele que pode, àquele que é poderoso. Entrega tudo nas mãos dele. Entrega. Se eu conheço a ele, se eu sei que ele é tudo isso, é poderoso, é capaz, suficiente, então eu posso suplicar. Eu sei que ele me ouve, eu sei que ele me atende. E aqui por último ele diz, dando sempre com ações de graças, agradecendo. Senhor, eu te agradeço porque tu podes, porque tu me ouves, porque tu fazes. Não tem nada mais poderoso nas nossas vidas quando nós somos agradecidos e temos a simplicidade, a humildade de agradecer aquele que é todo poderoso. Irmãos, e isso é algo que agrada o coração de Deus, quando nós sabemos agradecer. Eu vejo muitas pessoas usando essa palavra gratidão, gratidão, mas de forma vazia. A Bíblia diz, quando o Senhor fala com Jó, ele diz, olha Jó, só gritos vazios Deus não ouve não.
É preciso você entender que a sua causa está diante dele, confiar nele e agradecer a ele, porque ele é quem cuida de você. Lá em Tiago, a palavra também diz assim: lança sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. Seja agradecido porque ele cuida. Muitas vezes, irmãs, em relação à ansiedade, nós queremos que o Senhor venha e tire. Não, é nós que vamos colocar nas mãos do Senhor toda a nossa desconfiança, toda a nossa ingratidão, toda a nossa falta de adoração. Quando nós adoramos o Senhor, quando nós pedimos, confiando no Senhor, e quando nós agradecemos ao Senhor, toda névoa escura de ansiedade, de preocupações, cai por terra, perde a força. Então talvez você que está aí andando ansiosa, preocupada, me pergunta: como que eu faço para vencer? Está aqui, irmãs. Vai para a presença do Senhor, adore, adore. É que às vezes nós ficamos com tudo isso e nós ficamos agitadas, andando de um lado para o outro, tentando resolver no telefone, no banco. Não, irmãs, não é dessa forma. É no Senhor que nós resolvemos. É no Senhor que você resolve, que você vence toda a aflição, toda a ansiedade, toda a preocupação, através da adoração, da súplica e da gratidão. Vamos agradecer ao Senhor neste momento dessa leitura. Pare um momento, neste momento dessa leitura, agradeça a Deus por suas mãos, agradeça a Deus pelo seu coração, pela sua visão. Quantas vezes nós ficamos reclamando e murmurando, e tantas coisas que nós temos para agradecer. Agradeça a Deus pelo seu marido, agradeça a Deus pelo seu filho, pela sua casa, pela sua mesa farta. Agradeça ao Senhor, não a gratidão vazia para mostrar numa rede social, mas o Senhor que precisa ver de coração esta gratidão. E o Senhor transforma toda ansiedade em vitória, em paz, em alegria no seu coração. E nós vamos prosseguir, porque tem muita coisa e eu disse que vou mais ler do que falar, né? E a paz de Deus, no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede, irmãs, não tem explicação. A paz de Deus é assim. Lembra o que aconteceu comigo naquele dia de luto, de choro? A paz de Deus, que excede todo entendimento, não tem explicação. Ela invadiu meu coração. Ela transformou a tristeza que era mortal para aquele dia em paz, em alegria. Oh, aleluia! E aqui diz assim: a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando, irmãs? Quando eu faço isso, quando eu vou em Cristo Jesus, quando eu vou para Cristo Jesus em adoração, em petição e em gratidão. Muitas vezes a nossa oração, ela gira apenas em torno de pedir. Irmãs, adore o Senhor, agradeça ao Senhor, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, venha ao seu coração. Peça sim, peça pelas suas necessidades. Ele nos ensina isso. Transforme a sua necessidade em oração, através da sua petição, mas também adore, mas também agradeça. E aqui ele prossegue dizendo, finalmente, terminando, né? Fechando aqui este assunto. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco.
Então o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos, irmãs, finalmente, finalizando aqui a nossa carta e este assunto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é respeitável, se há algum louvor, se há alguma justiça, se há algum valor, tudo isso seja o que ocupe o vosso pensamento. Gente, muitas vezes assim, eu não tenho como controlar. Sabe, lembra daquele ditado que diz que nós não podemos impedir as aves de fazer ninho, mas nós podemos permitir que faça na nossa cabeça? Então, irmãs, é isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, né? Traga para vossa mente aquilo que é puro. E a gente aqui não vai levar no sentido de bons pensamentos. Vou pensar só em coisa boa. Pensamentos positivos, não é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui não, irmãos. Eu entendo por pensar em Cristo, na grandeza de Cristo, por pensar no Evangelho, por trazer a palavra de Deus para os nossos pensamentos. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aos filipenses. Vocês não vão ficar apenas pensando em coisas, só pensa em coisa boa que vai dar tudo certo. Não, pensa positivo que vai resolver. Não é isso, irmãs. Pense na palavra. Traga a palavra de Deus para a mente, para os pensamentos e para o coração de vocês. A nossa derrota, nós bem sabemos que muitas vezes começa no nosso pensamento. Então, nós precisamos pensar coisas positivas. Eu quero contar uma historinha aqui para vocês rapidamente. O vídeo vai ficando longo, mas eu estou terminando, irmãs. Eu ouvi isso me marcou muito. Diz que 2 ranzinhas caíram em uma tigela de leite. E uma pensou, é muito leite, a tigela é grande, eu não vou conseguir. E ela afundou e pereceu ali na tigela de leite. E a outra disse, não, eu vou conseguir, e foi se debatendo ali na tigela de leite. Ela foi se debatendo, eu vou conseguir, vai ter alguma saída, eu vou encontrar uma solução. E ela foi se debatendo, e à medida que ela foi se debatendo, criou-se uma nata, e ela subiu na nata e ela saiu para fora. Não é a força do pensamento positivo, irmãs, é a força de não desistir. E aqui não desistir é não desistirmos de trazer a palavra de Deus para as nossas vidas, de não trazer o evangelho para as nossas vidas. Olha o que o apóstolo diz claramente: tudo que vocês ouviram, tudo que vocês viram em mim, isso vocês pensem, isso vocês pratiquem. Então, tudo que nós temos ouvido nesta palavra, tudo que nós temos visto aqui com os nossos olhos, temos descoberto tantas coisas poderosas nesta palavra, nesses dias. Na palavra do Senhor temos ouvido que isso ocupe o nosso pensamento. Isso vai nos levar a alcançarmos crescimento, vitórias e não derrotas. Então não desista, ainda que você talvez não esteja vendo soluções, volte-se para essa palavra, leia, releia algumas palavras talvez específicas que vêm de encontro com a situação que você esteja vivenciando, e você vai encontrar saídas. Você vai ver nata surgindo, você vai ver alegria e paz brotando em dias de tristeza. Isso eu posso lhe garantir. Prossegue aqui dizendo, eu preciso ler mais um pouquinho ainda, irmãs, não posso fechar aqui antes de lermos essa parte aqui que é poderosa também. Diz assim, alegrei-me sobremaneira, no versículo 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, quanto também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Que poderosa essa palavra, maravilhosa.
Eu sei que você conhece, mas quando a gente vai lendo é assim, inexplicável. O apóstolo Paulo diz assim: alegrei-me sobremaneira. Ele está falando do cuidado dos filipenses para com ele, da ajuda dos filipenses. Os filipenses, irmãos, eram uma igreja perseguida, uma igreja pobre. Nós lemos isso lá atrás, sabe-se disso lá atrás. Mas eles, com esforço, com generosidade, recolheram donativos. Não sabemos aqui que foi, se foi roupa, se foi alimento, se foi recursos em dinheiro, em espécies, não sabemos. Sabemos que eles foram até Paulo e ajudaram. Isso veio ao encontro de Paulo e Paulo se alegrou muito por isso. Você já viu aquele momento que você está em uma necessidade e chega ali aquela ajuda? Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E aqui ele diz: não é por causa do que vocês me mandaram tão somente, mas é porque eu sei que quando vocês têm esse coração generoso, vocês vão receber o acréscimo das bênçãos de Deus. E aqui ele fala algo tremendo e poderoso, que eu também circulei aqui na minha Bíblia, essa palavrinha: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi. Olha aí, irmãs, tem muitas coisas que nós não sabemos, não é verdade? Muitas coisas a gente não sabe. E aqui da palavra de Deus mesmo tem muitas coisas que eu não sei. E em outras áreas também. Mas tem coisas que a gente aprende. E aqui é o que o apóstolo Paulo está dizendo: eu aprendi a viver contente. Contente é de contentamento, de satisfeito, não ser aquela pessoa sempre insatisfeita, sempre inconstante, sempre reclamante. Aqui está falando no sentido de fechado, sabe? Aquela coisa redondinha. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Um pensamento centrado, não pensamentos divididos em 10 coisas, sempre inconstantes, sempre insatisfeito. Ele diz: não, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Irmãs, eu quero aproveitar esse momento da nossa leitura e deixar esse desafio aqui desta jornada. Nós estamos nesta jornada maravilhosa, lendo a palavra de Deus, germinando aqui no grupo Germinar. E eu quero deixar esse desafio aqui para você. Você que já está rompendo nessa direção, que aprendeu, glória a Deus, continue. Mas você que tem andado embaraçado e tem tido dificuldades nesse sentido, sabe, é algo que eu e você podemos aprender, assim como o apóstolo Paulo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aqui ele nos fala como foi que ele aprendeu. Primeira coisa, eu já tenho experiência. Essa experiência ele adquiriu nas circunstâncias. E na segunda coisa ele fala aqui, ó: tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo eu conheço muito ele, eu sei que você também conhece, e muitas vezes nós conhecemos ele fora de contexto, fora deste contexto aqui que o apóstolo Paulo está nos ensinando, na maioria das vezes. O apóstolo Paulo não está dizendo aqui que ele é um super-herói, que agora ele pode todas as coisas, pelo contrário. Lembra que eu disse que nós vamos ter sempre na mente a situação do apóstolo Paulo preso? Nem sabia qual que seria a sentença dele. Poderia ser, irmãs, até que ele fosse para a guilhotina aqui, que ele pudesse ser morto. Ele vinha com situações ali de trás de muitas aflições. Chicote, surras, prisões, espancamentos, apedrejado, uma víbora pegou ele. Ele foi muitas vezes confrontado de maneiras negativas e várias situações ele passou, né? Estava preso no cárcere, ferido, mas aqui ele diz que ele aprendeu a viver contente. Nessas situações ele começou a ter experiência. Então não é que ele está se mostrando aqui como um super-herói, que agora ele pode todas as coisas. Não, pelo contrário. Ele está dizendo que a força de Deus, a força da presença do Senhor Jesus capacita ele a vencer todas as coisas, a poder passar todas essas coisas, a passar as situações de cadeias. Lembra lá no capítulo 1, quando ele diz:
Não foi nada ruim, não. Tudo teve valor, tudo teve sentido, tudo tem proveito, as cadeias e as aflições. E aqui ele está dizendo: eu aprendi no Senhor, eu posso todas as coisas. Eu posso passar humilhação, eu posso passar por situações de escassez, de fome, de frio. É nessas situações que ele está dizendo, porque com o Senhor eu sou mais que vencedor. Não posso todas as coisas como um super-herói, não posso todas as coisas ganhar todo o dinheiro, não posso todas as coisas. Não é nesse sentido que o apóstolo Paulo está dizendo. Isso é fora de contexto e é perigoso, viu, irmãs? O sentido que o apóstolo Paulo está dizendo é que em Cristo Jesus, no Senhor Jesus, eu posso ter a verdadeira alegria, eu posso ter a verdadeira paz e eu posso ter a força suficiente para passar qualquer situação. A nossa suficiência não é uma autossuficiência. A nossa suficiência é Cristo Jesus. Assim como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu sou suficiente em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas. Então eu deixo para você esse desafio aqui. É possível aprender, irmãs. É possível nós aprendermos a viver uma vida de contentamento em Cristo Jesus, porque nele você pode todas as coisas. Neste contexto, nós vamos terminar aqui, prosseguindo. Ele vai falar aqui, fechando, agradecendo aos filipenses, as ofertas, ajuda. E no versículo 20, ele diz assim: recebi tudo e tenho abundância, sou grato a vocês por tudo que vocês me mandaram pelas mãos de Epafrodito, né, de vossa parte. Foi uma oferta de aroma suave e agradável. Agradeço a Deus por isso. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Tudo posso naquele que me fortalece. O meu Deus, outro versículo conhecido e poderoso da palavra de Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Deus está prometendo, não realização de todos os nossos desejos, irmãs. O que Ele nos promete na palavra é suprimento para cada uma das nossas necessidades. E é exatamente isso que Paulo viveu ali na prisão de Roma. Ele vendo 2 anos as suas necessidades sendo supridas. O meu Deus supriu as minhas e suprirá de vocês, filipenses, e suprirá a sua, minha irmã, você que está em Cristo Jesus. Talvez não seja aquele desejo da abundância, porque o desejo nosso, irmãs, muitas vezes é aquele desejo desenfreado, de sempre queremos e queremos mais e queremos o melhor, e o nosso tem que ser o mais e tem que ser o melhor, mas não é isso. A palavra diz que Cristo supre as nossas necessidades, que o Senhor Deus supre cada uma das nossas necessidades. Tenha fé nisso, tenha confiança nisso, que nenhuma das suas necessidades serão esquecidas ou deixadas de lado pelo Senhor Deus, mas Ele suprirá em Cristo Jesus cada uma, mesmo que seja pequena. O Senhor suprirá em Cristo Jesus. E aqui ele prossegue dizendo: e o nosso Deus, o nosso Deus, aqui ele diz o meu Deus, no versículo 20, no 19, no 21 ele diz assim: ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A Deus toda glória, a Ele toda honra pelos séculos dos séculos. Amém. Ele fecha aqui terminando com a saudação, e eu quero ler essa saudação, porque o apóstolo Paulo termina aqui, se nós dizermos aqui no nosso português bem dizido, como diz a minha irmã Edilene, com chave de ouro, né? Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Santos nós já falamos, os crentes, os cristãos, os servos de Deus em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saudam. Todos os santos vos saudam, especialmente os da casa de César.
Quem são esses aqui da casa de César? Então Paulo faz aqui uma saudação final a todos os santos. Saldo todos, especialmente os da casa de César, os da guarda. Lembra dos guardas lá, a guarda pretoriana? Irmãos, por 2 anos, Paulo estava preso, ligado a um soldado. Cada dia tinha um soldado ali, vários soldados acompanhando Paulo. E aqui está o fruto, né, deste homem encarcerado, evangelizando, proclamando, declarando, ministrando a presença do Senhor Jesus. E aqui esses da guarda eram vários, né, vários soldados que estavam se convertendo ao cristianismo, conhecendo o Senhor Jesus e com certeza propagando, levando para sua casa, né, para todo o império ali, para toda a colônia. Filipos era uma colônia, né, ali, e estava recebendo essa saudação de Roma. Aqui os soldados ali de Roma estavam saudando, né, aos filipenses também. O apóstolo Paulo aqui mostrando os frutos de como vale a pena nós estarmos em Cristo Jesus. E ele finaliza essa carta: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. E eu quero finalizar o nosso estudo de hoje, né, lendo e declarando que a graça do Senhor Jesus seja com o seu espírito, minha irmã, seja com você. Não cabe palavras mais aqui para falar. A palavra do Senhor por si só, ela fala tudo. Eu não necessito de palavras para falar, para acrescentar, né? Se falta alguma coisa, minha irmã, recorra novamente a esta palavra. Leia, releia, e ela vai falar e vai ministrar ao seu coração. Foi uma bênção estar aqui com vocês, estudando esta carta da alegria, da gratidão. Foi assim maravilhoso mesmo estar aqui com vocês. Eu pude receber, porque a palavra do Senhor diz que quando nós doamos, nós também recebemos. Eu recebi uma porção enorme da alegria do Senhor nesses dias. Termino essa carta transbordando de gratidão, de poder compartilhar com você esse estudo. E desejo que o seu coração também seja assim, a cada dia transbordante da alegria do Senhor. Deus te abençoe, fique na paz e que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, seja com você, com a sua casa, com a sua família. Deus te abençoe, em nome de Jesus.